Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Lucas Montanha falando. E como vocês gostaram muito, recebi muitos feedbacks positivos do estilo de vídeo que a gente fez na semana passada. Hoje eu trouxe um tema diferente, mas também super importante e super presente aí no dia a dia dos fisioterapeutas e dos terapeutas manuais, que são as hérnias de disco. Então vamos construir aqui a mesma coisa, principalmente aí hoje a gente vai focar nas hérnias de discos lombares, tá? Lembrando sempre, né, gente? A grande maioria das hérnias de disco, elas são assintomáticas e tal, mas quando são sintomáticas, a gente tem algumas características de acordo com a direção dessas hérnias. Então vamos entender um pouquinho como essas hérnias estão direcionadas e as estruturas que estão ali que podem estar causando dor no teu paciente, tá bom? Vamos lá. Pronto, aqui vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo, né? Igual do vídeo passado. Então aqui a gente tem uma visão superior de uma hérnia de disco lombar, tá? A gente está olhando ela de cima para baixo. E aqui vocês vão ver, aqui a gente não tem nenhuma hérnia ainda, né? Eu só botei a estrutura aqui para vocês entenderem. Aqui a gente tem o núcleo pulposo, tá? Do disco. Aqui a gente tem a raiz nervosa, né? Aqui do lado direito, no caso. E aqui a gente tem a raiz esquerda, tá? E aqui a gente tem a vértebra em si, né? Essa parte mais bege, a parte mais begezinha é a vértebra em si. Então a gente tem aqui o corpo da vértebra, né? E aqui a gente tem a parte mais posterior dela, tá? Então vamos lá. A gente tem essas estruturas aqui. O que a gente tem de ligamentos aqui nessa vértebra que vale a pena a gente... vale a pena salientar, né? Então a gente tem um ligamento aqui nessa parte mais anterior da vértebra, um ligamento bem grandão, que a gente chama de ligamento longitudinal anterior, beleza? Esse ligamento ele tem uma característica, ele não tem inervação, tá? Então existem algumas hérnias que são as hérnias anteriores, tá? Que elas não causam dor nenhuma, porque elas comprimem esse ligamento aqui, tá? Mas como o ligamento ele não é inervado, ele não vai causar dor. Então você imagina que pode ter uma hérnia aqui assim, ó, por exemplo, comprimindo ela, sendo que você não vai sentir nenhuma dor, porque esse ligamento ele não é inervado, beleza? A gente tem aqui atrás, vou botar aqui, ligamento longitudinal posterior, que diferente do anterior, ele é um ligamento extremamente inervado, tá? Então as hérnias que tocam nesse ligamento, eles tendem a causar uma dor, mas é uma dor mais local, na região ali da coluna. Essa dor, ela raramente espalha, tá? Para as pernas. A gente tem outro ligamento aqui atrás, que a gente chama de ligamento amarelo, tá? Que é um ligamento extremamente inervado, sendo que obviamente uma hérnia ela não vai tocar o ligamento amarelo, porque para ela tocar o ligamento amarelo ela teria que transfixar a coluna, né? Isso não, a medula, isso não vai acontecer, né? Então a gente tem nesse ligamento amarelo às vezes alguns desgastes, né? Devido às artroses e tal, e esse desgaste do ligamento amarelo ele pode causar também um pouco de incômodo, tá? Mas posteriormente a gente tem o ligamento supraespinhoso e interespinhoso, que ligam aos processos espinhosos das vértebras, tá? Nesse caso aqui não é tão importante porque não vai ter nada chegando a comprimir esses ligamentos, tá? Lateralmente a gente tem o ligamento intertransversal, que vão ligar as transversas das vértebras, processos transversos, tá? Também não é importante para o nosso caso, tá? O importante aqui que a gente tem é basicamente um ligamento, que é justamente o ligamento longitudinal posterior. Esse é o ligamento que vai causar dor nas pessoas que têm hérnia de disco, principalmente hérnia de disco central e hérnia de disco internas, tá? Porque é o que vai estar lá comprimindo. Vamos lá. Vamos para as direções das hérnias, né? Então a gente tem nas hérnias lombares as hérnias centrais, tá? Que como diz o nome, elas ficam justamente nessa direção central. Características principais dessas hérnias centrais. Geralmente elas não vão para as pernas, a não ser que seja uma hérnia muito grande central e ela acabe pegando as raízes nervosas
bilateralmente. Aí o paciente ele vai ter uma inervação bilateral das pernas, uma irradiação bilateral das pernas. Mas geralmente essas hérnias centrais elas ficam localizadas mais na coluna e o paciente ele vai ter uma postura mais em flexão lombar para tentar aumentar esse espaço, né? Dar esse alívio. Esse paciente ele tende a andar todo curvado. Quando você tenta colocar ele reto, ele sente pinçar a lombar dele. Então é uma postura antálgica, que a gente chama, desse paciente seria uma flexão lombar, beleza? Vai decorando isso aí, vai anotando direitinho para vocês já terem uma visão geral do assunto. A gente tem, depois da hérnia central, a gente tem uma hérnia que a gente chama de hérnia interna, tá? Ou posterolateral, que seja, tá? Então ela é também uma hérnia importante aqui, tá? Essa aqui talvez seja a hérnia mais comum que a gente tem. E qual é a característica dela? O paciente ele tem dor lombar e ele tem também dor irradiada para a perna. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui, eu vou até dar um zoom para vocês verem, essa hérnia ela vai pegar tanto a parte do nervo quanto também a parte aqui, ó, do ligamento. Então o paciente vai sentir dor lombar associada a uma irradiação para a perna. Nesse caso da hérnia interna, a dor lombar ela é menor, ela é menos importante do que a irradiação para a perna, porque vocês veem que ela pega muito mais nervo do que ligamento, tá? Se for uma hérnia interna mais central, vamos dizer assim, ela vai ser pior a dor lombar do que a irradiação. Essa hérnia que eu coloquei aqui, ela é um pouquinho mais para fora, então ela tá pegando mais nervo do que ligamento, então a dor irradiada vai ser pior do que a dor lombar, tá? A gente tem um terceiro tipo de hérnia, que é a hérnia externa, tá? Essa vai pegar isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu passar aqui. A hérnia externa ela tem uma característica, né, gente? Ela não vai pegar ligamento. Como vocês podem ver, ela tá pegando só o nervo. Então, esse paciente aqui da hérnia externa, ele não tem dor lombar. Ele tem apenas a dor irradiada, tá? Porque muita gente acha que hérnia de disco é dor lombar. E, como vocês podem ver aqui, nem sempre. Dependendo da posição dessa hérnia, a gente vai ter ou uma dor só lombar, ou uma dor lombar associada a uma irradiação para a perna, ou só uma dor na perna e sem dor lombar, porque você não vai ter compressão do ligamento, tá? O ligamento longitudinal posterior é quem dá essa dor lombar, principalmente nesses pacientes. Beleza? Uma coisa importante aqui também. No caso das hérnias internas, o paciente ele vai jogar a pelve contralateral à perna que está sendo irradiada. Então, se a gente está tendo uma irradiação para o lado esquerdo, ele joga a pelve para o lado direito para livrar essa inervação, tá? E isso é o oposto na hérnia externa. No caso da hérnia externa, se ele tiver uma irradiação à esquerda, ele vai jogar mais para a esquerda para tentar fazer com que essa hérnia fuja da inervação, tá? Então, se você tem um paciente que ele chega com o que a gente chama de lateral shift, né, que é justamente essa jogada da pelve para um lado ou para o outro. Se ele tem uma irradiação para o lado esquerdo e ele está jogando mais ainda para a esquerda para livrar dessa hérnia, é porque muito provavelmente a gente tem uma hérnia externa ali. Logicamente a gente tem um exame para identificar isso, que é a ressonância, né? Mas caso o paciente não tenha ressonância, lembrando que a gente é profissional de primeiro contato, então o paciente muitas vezes vai chegar para a gente sem exame de imagem. Então a gente tem outras formas também para a gente tentar identificar ali na hora como é que está a disposição dessas hérnias. Então, vamos lá, paciente com irradiação para o lado esquerdo, não tem dor lombar, e ele está jogando a perna, a pelve ainda mais para a esquerda para diminuir esse sintoma, muito provavelmente uma hérnia externa. Paciente com um pouco de dor lombar, mas com mais irradiação para a perna também esquerda, vamos dizer assim. Mas ele está jogando para a direita para tentar livrar, aqui ó, livrar desse nervo, tá? Muito provavelmente uma hérnia
interna. Paciente chega sem irradiação ou com praticamente nenhuma irradiação e está mais em flexão lombar, ele não consegue ficar reto, provavelmente uma hérnia mais central, tá? Então, essas características são importantes para você identificar a posição da hérnia e como você vai tratar esse paciente, tá? Porque é diferente. Tratar um paciente com hérnia externa, com hérnia interna, com hérnia central, a gente tem manobras específicas para cada um desses casos. Por isso que é importante você saber direitinho com o que você está lidando, tá? Obviamente a gente tem outras questões aqui, de saber se é uma hérnia foraminal, por exemplo, que é outro tipo de hérnia que a gente tem, que é uma hérnia que vai lá para dentro do forame de conjugação, tá? Nesse caso, como a hérnia ela está de fato em cima do nervo e não tem para onde o paciente ir, nem para a direita, nem para a esquerda, essa hérnia foraminal, o paciente ele vai chegar geralmente no que a gente chama de tríplice flexão. Uma flexão do quadril, uma flexão no joelho e do tornozelo, para diminuir a tensão no nervo ciático. Ele meio que encurta, vamos dizer assim, esse nervo ciático. Então é um paciente que ele anda mais claudicando, mancando, sabe? Sem conseguir esticar a perna. Porque toda vez que a gente estica a perna, a gente tensiona a cadeia posterior, tensiona também o ciático que está ali atrás. Então esse paciente ele anda todo flexionado, com a coluna flexionada e com a perna flexionada. Isso é uma característica de um paciente com uma compressão foraminal. Beleza? Outra coisa importante, gente, é a questão se a hérnia ela vai ser só uma protusão, se ela vai ser uma hérnia extrusa ou se ela vai ser uma hérnia sequestrada, que a gente fala de classificação pela gravidade, né? Uma hérnia sequestrada ela é bem mais grave do que uma hérnia do que uma protusão. Então você pode ter uma hérnia, por exemplo, extrusa central, uma hérnia, uma protusão póstero-lateral, uma protusão foraminal, ou uma hérnia extrusa ou sequestrada foraminal, depende da direção. Então você vai começar a juntar, a linkar isso, tá? Ah, isso aqui é uma hérnia extrusa externa, é uma protusão central, é uma protusão lateral, tá? Então você vai já começar a juntar isso, né? Lembrando que quanto mais para fora for a hérnia, mais grave ela vai ser. Então, as protusões, 97, 95% dos casos são assintomáticos. Nas extrusões, isso aí cai para 45% dos casos. E nas sequestradas, 15 a 10% dos casos só são assintomáticos, tá? Então, quanto mais grave for a hérnia, pior vão ser os sintomas. E isso também vai estar relacionado com a direção que essas hérnias vão estar tomando aí na lombar do teu paciente. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um vídeo naquele estilo de videoaula, né? Me digam aqui também se vocês gostaram, dê o feedback de vocês que é sempre importante. Me digam se eu esqueci de alguma coisa aqui nos comentários. E não esquece, né? Curte, ativa o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficar, o YouTube lembrar e entregar esse vídeo para você. E compartilha, porque informação boa a gente sempre compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.